Oiê! Meu nome é Camila Almeida, sou maquiadora profissional e fundadora do curso Deixa Ser Fácil e eu ajudo mulheres comuns a serem mais autoconfiantes. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê quando você aprende a camuflar sua olheira, você não desaprende mais. Igual quando a gente anda de bicicleta. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, tem todo um passo a passo. Você anda com duas rodinhas, depois alguém da sua família vai lá e tira uma rodinha, aí você tem que andar de novo equilibrando, aí depois eles vão lá e tiram mais uma rodinha, e aí você consegue se equilibrar e andar. Aprendeu? Batata. Nunca mais você desaprende. Então aqui a gente vai aprender vários conceitos em relação à olheira, a cobertura de olheira, como que a gente faz, como que a gente não faz, que cor que usa, que cor que não usa, e eu tenho certeza que você não vai desaprender mais. Então pega um papel, uma caneta na mão e vamos estudar essa questão da olheira junto. A primeira coisa que a gente precisa saber para começar a conversar a respeito de cor, de olheira, por que usa corretivo X ou corretivo Y, é entender as cores. Tenho certeza que você lembra lá no prézinho, na pré-escola, quando a professora falou lá na matéria, eu acho que não tinha matéria, mas enfim, lá em educação artística, quando a gente estuda as cores e o porquê das cores e quando elas se misturam, o que acontece, tenho certeza que você sabe isso de cor. Se você não sabe, vamos aqui juntas estudar de novo e pensar, porque assim que você aprender a fazer a mistura das cores aí na sua cabeça, você não vai desaprender mais, vai ficar automático. Você vai enxergar uma cor, você já vai falar, nossa, isso é a mistura disso com isso, enfim. Então a gente vai pensar aqui no básico para ficar mais fácil e depois a gente vai evoluindo nessa questão das cores. Então lembra que existem as cores primárias. As cores primárias, elas não provêm de mistura nenhuma, elas são puras. Aquela cor, ela já é a primeira. Então, quais são as cores primárias? Amarelo, vermelho e azul. Essas são as cores primárias. Quando eu misturo essas cores primárias entre si, eu tenho as cores secundárias. Então, eu tenho 3 primárias e eu formo mais 3 secundárias. Quando eu misturo essas entre si, eu tenho as cores terciárias. Então, aí eu já vou ter umas misturas mais fortes, mais fracas em relação à tonalidade. E eu vou entendendo cada vez mais essa questão e treinando os meus olhos. Nessa imagem que você está vendo aqui, você vê as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Então, percebam que as terciárias, elas vão mudando o tom. Então, eu tenho aí um roxo mais avermelhado, eu tenho um roxo mais azulado. Então, eu consigo colocar intensidade de cor mais ou menos. E aí, eu vou trabalhando. Então, todas as cores que existem, elas são provenientes de cores primárias e vão se misturando entre si. Eu não sei você, mas quando eu aprendi a usar corretivo para camuflar cores pela primeira vez, eu só usava o corretivo amarelo, pensando e partindo da ideia que a olheira era roxa, mas eu não entendia o porquê que eu usava um corretivo amarelo para camuflar uma olheira roxa. Eu apenas usava, falavam que dava certo e ia lá usava. Eu não sei se você lembra, teve até a época da moda que passava batom vermelho. Eu não entendo isso até hoje, pra te falar a verdade, tipo, pra mim não faz muito sentido. Mas usava um corretivo, um batom vermelho. Pra mim, eu tenho alguns conceitos meus que eu quero te ensinar a usar, que pra mim resolve muito. Ai, Camila, mas eu vi em tal site isso. Sim, são teorias. Porém, na prática, eu percebo uma diferença um pouquinho maior. Então, vamos voltar para a gente entender o porquê dessas cores lá nas cores primárias. Então, eu tenho o amarelo, o vermelho e o azul.
Se eu misturar em quantidades iguais essas cores, eu tenho a cor marrom. Então, o que eu preciso pensar agora? Marrom é toda cor de pele, independente da tonalidade, eu tenho uma pele marrom. Posso ter uma pele marrom mais escura, uma pele marrom mais clara, enfim. Mas a ideia é você entender que a mistura das cores primárias dá uma cor marrom. Por que a gente precisa entender isso? Porque se eu tiro, por exemplo, desse trio, a cor amarela, eu vou ter azul e vermelho. Azul e vermelho juntos dão a cor roxa. Qual falta para virar marrom? O amarelo. Por isso que para eu camuflar uma olheira roxa, eu preciso entrar com um amarelo para ele devolver aquela pigmentação que tá faltando para virar marrom. Deu para entender? Espero que sim. Vamos pensar agora numa olheira que é muito escura, muito pigmentada e um subtom mais frio. Então assim, uma olheira muito escura, muito pigmentada, a gente já pensa numa olheira marrom, mas tem uma pigmentação mais fria. Uma pigmentação mais fria, a gente vai lembrar do quê? Do azul. Então assim, são experiências que a gente vai fazendo, análises que a gente vai fazendo para conseguir entrar numa ideia de camuflar melhor aquela olheira. Então eu tenho lá uma olheira bem pigmentada, bem marrom, que é uma olheira que eu penso ali que tem uma tonalidade mais fria com um pouquinho de azul. Nossa, Camila, mas eu tenho azul na pele? Não, é só pra gente entender a dinâmica das cores, não entre em parafuso, fica aqui no básico. Então vamos lá. Se eu tenho essa olheira mais pigmentada, mais pro azul, entre aspas, que corretivo que eu preciso colocar por cima para dar marrom? Então, se eu tenho azul, das cores primárias tá faltando o amarelo e o vermelho. O amarelo e o vermelho juntos dão laranja. Então, eu preciso de um corretivo mais laranjinha. Minha opinião. Um corretivo laranja puro vai fazer meleca no rosto. Por quê? Muito pigmento, muita cor, muito tudo. Eu prefiro usar um corretivo mais pro salmão, que ele tem uma tonalidade mais próxima do tom de pele. Ai, Camila, mas a minha pele é negra. Beleza, então eu preciso colocar uma tonalidade mais pigmentada para camuflar essa olheira. Aí sim eu uso um corretivo laranja. Então assim, para cada pessoa vai ter uma questão. Então a gente precisa analisar individualmente como que funciona a questão de cada um. Porém, o básico é o que vai nos levar a entender essas questões de cores. Então é só usar a cabeça aí, tá? Então se eu tenho, por exemplo, uma olheira que é marrom, mais avermelhada, mais quente, mais laranjinha, eu tenho que corrigir com qual cor? De cara, assim, a gente já pensa num azul. Só que como que eu vou corrigir a olheira com um produto azul? Tipo, não faz sentido. Qual corretivo que eu tenho desses coloridos que vai me ajudar em relação ao pigmento azul? Qual deles tem azul? Um corretivo mais pro roxinho, mais pro lilás. E eu prefiro usar um corretivo que seja mais pro lilás, porém que ele seja também próximo ao tom da pele, para não ficar tão diferente na hora de fazer a maquiagem e a camuflagem. Pensando numa olheira roxa, que é uma olheira bem vascularizada, porque essa região aqui do nosso olho ela é bem fininha, então dá para ver as veias, né? Dá para enxergar essa vascularização que tem nessa região. Então, pensando nessa olheira roxa, o que eu preciso aqui usar?
eu tenho aqui as 3 cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Então, se o vermelho e o azul formam roxo, eu tenho que usar um corretivo amarelo para tudo virar marrom. Então, por isso que eu uso o corretivo amarelo no caso de uma mancha roxa. Porém, tem manchas que, por exemplo, vou fugir um pouquinho aqui, mas só pra gente botar a cabeça pra pensar. Sabe aquela mancha roxa de machucado que ela vai ficando esverdeada? Vou fugindo aqui da olheira, tá? Qual corretivo que eu deveria usar para uma mancha verde? Para uma mancha esverdeada de hematoma? Então, se eu tenho aqui as 3 cores primárias, eu tenho o que forma verde? Azul e amarelo. O que eu preciso colocar? O vermelho. Por isso que eu não vejo muito sentido em usar um corretivo na área da olheira que seja vermelho, porque o vermelho ele cobre uma mancha mais esverdeada, a não ser que essa olheira seja uma mancha de hematoma e que ela foi ficando esverdeada. Então aí eu vejo sentido em utilizar o vermelho. Porém, opinião pessoal minha, eu prefiro utilizar um corretivo mais roxinho, que tem o vermelho, ou um corretivo mais salmão, que tem o vermelho também na composição, do que o vermelho puro, porque ele vai me dar muito mais trabalho para camuflar do que a camuflar na questão da base. Ele vai me dar muito mais trabalho para camuflar do que se eu utilizasse um corretivo salmão ou roxinho, que os dois têm o vermelho também. Eu já prefiro usar o salmão porque ele é mais suave. E isso é uma opinião pessoal, tá? O que eu quero te mostrar aqui é o que eu faço na prática. Mas aí tem gente que vai virar pra mim e falar assim: Camila, você tá falando de corretivo colorido, aí você falou de base, e aí eu vou ficar só na base, eu não vou colocar nenhum corretivo pra iluminar? Concorda que tem várias camadas de produto? Sim. A questão é o seguinte: se a olheira te incomoda muito e ela for muito pigmentada, você vai precisar usar uma camada de corretivo colorido para camuflar. Depois vai vir com a base tampando essa cor. Então você precisa usar a base para camuflar essa cor. E depois você precisa usar um corretivo para iluminar. Você percebe que são muitos passos e muitas camadas. Então aí eu tenho 2 questões. Uma questão que vai sobressair as linhas finas de expressão, sim, porque é muito produto e realmente na hora depois eu preciso ainda selar o olho. Ou a questão do nosso tempo. Como que eu vou fazer todos os dias uma camuflagem desse nível para sair? A minha opinião a respeito disso é o seguinte: a questão das linhas finas de expressão. O que te incomoda mais? A olheira ou as linhas? Se for a questão da olheira, aplica o corretivo para camuflar, aplica a quantidade de produto que precisa, beleza, você vai ter uma olheira extremamente camuflada. Eu ia falar pigmentada, mas extremamente camuflada. Porém, se o que te incomoda mais são as linhas e você também quer cobrir a olheira, pensa aqui comigo. Se você utilizar um corretivo bom, vamos supor um corretivo bem pigmentado, vou dar um exemplo aí do corretivo da Bruna Tavares, do corretivo da NARS, corretivo da Natura, da linha Aquarela, são corretivos bem pigmentados. Uma cor mais próxima do seu tom de pele, não tão clara, porque um corretivo, vamos pensar aqui, um corretivo muito claro, que tem pigmentação branca nele, bem claro mesmo, com uma olheira muito escura, essa mistura vai dar o quê? Cinza, porque eu tenho uma correção que está sendo feita com um corretivo errado. Então, quando você quer minimizar essa questão da quantidade de produto, pensa na possibilidade de você utilizar um corretivo mais próximo do seu tom de pele, porque vai dar muito mais certo do que você utilizar um corretivo muito branco, muito claro. Então, às vezes, você escuta alguém falando: mas o corretivo tem uns 2, 3 tons mais claros
que a sua pele. Beleza. Aí você vai lá e compra o corretivo mais claro que tem. Só que aí você tem uma olheira super pigmentada, super escura, aplicou esse corretivo, ficou cinza. Parece que a olheira pula pra fora, ela chega primeiro que você. Então, escolha um corretivo mais próximo do seu tom de pele, porque pensa aqui comigo. Se você tem uma olheira muito pigmentada e você tá usando um corretivo da cor da sua pele, da cor, né, que você tem aqui da pele, você concorda que você já vai clarear essa questão da olheira? Eu estou falando pra você que não tem intenção de usar corretivo colorido e que eu acho, na minha opinião, que é muito mais prático pro dia a dia. Mas se você quer uma maquiagem mega power, tipo, você vai ser madrinha de casamento e você quer fazer uma maquiagem que vai camuflar totalmente a sua olheira, você utiliza aí, sim, a camuflagem. Então aí você precisa pensar o que te incomoda mais, a olheira ou as linhas finas de expressão. E se for uma ou outra, tá tudo bem. É só você escolher o caminho que te deixa mais confortável e não sofrer mais com essa questão da olheira. A gente sabe que tem muitos tratamentos estéticos para olheira também, não apenas a maquiagem, mas aqui a gente vai conversar da maquiagem, que é aquela cobertura, aquela resolução instantânea do desafio aí da olheira. Mas aí você fala, Camila, eu tô usando corretivo colorido, eu tô usando corretivo da cor da minha pele e nada resolve. O que será que tá acontecendo? Eu tenho uma sugestão bem forte do que pode estar acontecendo. Você tá colocando pouquíssimo produto. Então, com medo de ficar muito forte, enfim, você coloca pouco produto. Então, pouco corretivo da cor da sua pele não vai resolver, pouco corretivo colorido não vai resolver. Precisa ter uma quantidade que vá fazer a cobertura. Ai, Camila, mas eu não gosto muito de maquiagem forte e tal. Tudo bem, mas também não adianta usar aquele pinguinho de produto, porque não vai resolver nada. Às vezes você pega aquele, né, tequinho assim de produto para passar, para aplicar no rosto inteiro e aquilo ou sem aquilo não dá diferença. Então, às vezes, se você experimentar colocar um pouquinho mais, vai cobrir e você vai ficar totalmente satisfeita. E às vezes nem precisa usar o corretivo colorido. Apenas com o corretivo mais da tonalidade da sua pele, você vai conseguir resolver isso. Você não pode ignorar a questão das cores quando você quer realmente cobrir e camuflar a olheira, mas não fique tão preocupada se a sua olheira não é tão pigmentada e se dá para você usar um corretivo com uma qualidade boa, um corretivo que vai te ajudar, vai camuflar essa olheira sem você precisar ficar desesperada. Então, para você entender direitinho esse esquema das cores, assiste esse vídeo de novo, pega papel e caneta, anota, analisa, se olha no espelho, analisa a sua olheira, pensa nas cores, vê a cor que você está enxergando e comece a pensar qual cor vai camuflar. Com esse esquema de cores que eu te mostrei, eu tenho certeza que você vai chegar numa conclusão a respeito da sua olheira. E uma dica preciosa que vai facilitar a sua vida. Quando você for analisar a tonalidade da sua olheira, vai para uma luz natural, pega um espelho, vai para o sol, para você conseguir ver na forma mais natural da sua tonalidade de pele, enfim, para você conseguir perceber qual é realmente a cor da sua olheira. Ai, Camila, minha olheira não tem uma cor definida. Então vamos pensar sempre no marrom. Esse marrom tá mais pro azul, mais pro laranjinha, mais pro avermelhado. Como que tá esse marrom? E você, na luz do dia, você vai conseguir perceber de uma forma mais fácil, porque se for uma luz artificial, ela pode influenciar na questão da cor. Então vem comigo que a gente vai aprender na prática a utilizar esses corretivos coloridos, como usar, como não usar, o que fazer quando aplicar ele, como que eu aplico a base por cima. Eu vou te ensinar detalhe por detalhe para você ficar expert nessa questão da olheira e resolver de uma vez por todas, aprender e nunca mais desaprender sobre esse assunto que pode ser que te incomode muito. Então, já pensamos aí nas cores, então agora a gente vai fazer uma experiência. Eu vou usar na minha olheira um tom mais pro lilás, que é um roxinho,
e um outro mais salmão, mais laranjinha. A minha olheira, ela tem essa pigmentação mais escura e hoje foi um dia que eu acordei muito cedo, então eu percebo que aqui também tá bem profundo, tipo um olhar bem cansado mesmo. Então a gente vai acabar com isso e eu vou ficar com um olhar bem mais animado, né? Quando a gente olha assim de cara pra pessoa e fala assim, essa pessoa não dormiu direito. Então não é essa a impressão que eu quero passar. Quero passar uma impressão de, nossa, estou super disposta, independente da minha cara nua e crua aqui. Então, eu vou fazer duas experiências com vocês. De um lado, eu vou utilizar uma camuflagem e do outro, outra camuflagem. Desse lado de cá, eu vou usar a Cover Up da Maquiê, que ela é um salmãozinho. Eu sempre gosto de ver cores, de pensar em cores mais próximos ao tom de pele, com um pouco de pigmentação colorida. Por quê? É mais fácil de camuflar depois. Se eu pego um corretivo muito lilás, muito laranja, muito verde, se for o caso, fica muito mais difícil de corrigir a questão de uniformização da pele. Então eu vou aplicar esse corretivo, depois eu preciso uniformizar. Então eu preciso pensar nisso quando eu for escolher o corretivo. Então eu sempre gosto de corretivos mais próximos ao tom da pele com uma pigmentação colorida. No caso, esse aqui seria mais salmãozinho. Então eu vou aplicar nessa região. E uma dica bem legal é, aqui na borda eu venho esfumando um pouquinho a ponto de ir sumindo. Então já dá uma mega diferença de um lado para o outro. Desse lado de cá eu vou utilizar um tom mais lilás, que é esse D32 da Kryolan. Ele é muito parecido com o suede da Maquiê. Então esse aqui é o suede e esse aqui é o D32 da Kryolan. Ele tem um tonzinho mais pro roxinho, então já dá pra perceber que quando é roxinho tem um pouquinho de azul. Então se a minha olheira é uma olheira acastanhada, que eu percebo que ela é mais marrom pro laranjinha, um marrom mais quente, esse corretivo ele é ideal para fazer a camuflagem dessa mancha. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de azul. Então lembra que para transformar em marrom eu preciso das 3 cores. Então se eu tenho um tom mais laranjinha, eu preciso de alguma pigmentação que tenha um pouquinho de azul. Agora não dá para eu colocar um azul super puro aqui. Eu não vou camuflar, eu vou piorar a situação. Então a gente tem que ir pensando e fazendo adaptações que dão certo pra gente. Ai, Camila, mas como que eu vou saber isso? A primeira coisa que você precisa saber são as cores. Depois você vai fazendo essas correlações na sua cabeça. E o que vai te fazer ficar muito boa nisso é treino. Você precisa treinar os seus olhos para as cores. E isso é com o tempo. Então não se desespere se você não conseguir de imediato. Vai treinando, vai estudando, cata papel e caneta aí, anota o que a gente está conversando para você ficar muito boa em cobrir qualquer mancha que aparecer na sua pele. E venho camuflando essa parte. Teve uma época que o pessoal passava batom vermelho nas olheiras. Lembrei disso agora, porque ficou bem mais avermelhado, bem mais pigmentado. Ah, e qual você prefere, Camila? Eu prefiro o mais próximo ao tom de pele, que não vai me dar tanto trabalho depois para fazer a cobertura. Então vou usar aqui uma base. Essa é a número 3 da Vegas Makeup. Essa marca aqui, uma base bem legal. E aqui eu venho só depositando, eu não estou esfregando no meu rosto. Depois já venho com a esponja para uniformizar essa região. Então, ó, sempre depositando, ó.
deixei essa região da olheira aqui por último, pra gente pegar a base, vir por cima aqui do corretivo, só camuflando esse corretivo. E deposito. Se eu esfregar, concorda que eu vou misturar o corretivo que tá embaixo com a base que tá em cima. E eu vou ter uma terceira cor. Não quero isso, eu quero só camuflar com a base esse corretivo aqui. Quem tem uma pigmentação forte na parte da pálpebra, você também pode usar esse corretivo para fazer a camuflagem da pálpebra. Minha opinião pessoal a respeito disso. Se você tem um produto com uma cobertura muito boa, da cor da sua pele, você consegue utilizar para fazer a camuflagem. Se não deu certo, aí eu oriento você a usar um produto com cor, um produto colorido. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai falar assim, nossa, eu vou deixar de maquiar porque é muita coisa pra fazer. E não é muita coisa pra fazer, é só você se conhecer e ir adaptando na sua pele o que dá certo pra você. Ai, mas como que eu vou saber? Testando. Não tem uma resposta mágica, testando. Eu acho muito mais prático vir com um corretivo, uma base com uma pigmentação boa, com uma cobertura boa, do que ficar camuflando de uma forma assim, meu Deus, eu tenho uma espinha, eu camuflo com verde. Eu tenho uma olheira roxa, eu camuflo com amarelo. Aí eu tenho uma mancha marrom mais quente, eu camuflo com um produto mais roxinho. E aí você vai ficar parecendo, né? Tipo, vai camuflar, vai dar certo, mas imagina o tempo que você vai utilizar para fazer tudo isso. Então aí você tem que analisar se compensa. Vou usar um corretivo que vai iluminar. Quem tem uma olheira muito pigmentada e o corretivo para iluminar tá muito claro, vai fazer aquela mistura que vai pro cinza. Então só a gente toma cuidado a respeito disso. Você percebeu aqui que eu utilizei um corretivo para camuflar a olheira, um corretivo colorido. Eu utilizei a base e agora eu estou vindo com um novo corretivo. O que eu sempre falo para as minhas alunas que tem muita olheira é: veja se base mais corretivo, que não é tão claro, que tem mais o tom da sua pele, resolve o problema. Porque aí você está usando dois produtos, você está usando a base para camuflar e o corretivo. Mas se não resolver o seu problema, aí sim a gente entra com o corretivo colorido. Lembrando que com uma camada mais grossa de produto, você precisa usar mais pó translúcido para selar tudo isso. Então, os dois lados aqui deram certo. Minha olheira, ela é mais escura, porém não tão pigmentada e com uma coloração perceptível que eu tenha a necessidade de usar um corretivo colorido. Vou finalizar aqui a maquiagem para não acabar com essa cara toda branca, toda neutralizada, com as cores todas neutralizadas. E a gente vai finalizar aqui com essa make. Paleta de sombra da Bruna Tavares, que é a Sunflower. Essa cor é um salmão. Gosto bastante, fica com uma carinha de saúde tão legal. Eu quero aqui um olho mais claro, então eu vou sobrepor essa sombra mais clarinha aqui da paleta em cima. Sobrepor em cima é ótimo, né? Vou sobrepor a sombra que eu já tinha feito. Então eu fiz um fundo com aquela primeira sombra e agora eu tô só dando uma iluminada em todo o olho. Vou até usar ela já pra iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. E volto com o pincel 136
e venho só aqui no cantinho externo. Na parte inferior eu vou usar esse pincelzinho, que ele é bem pequenininho, é o P16 da Maria Margarida. Eu vou aplicar aqui a sombra em toda a parte externa com a pontinha do pincel. E no finalzinho eu vou usar essa cor do meio, que é um roxinho, aqui no final, para dar uma levantadinha no meu olho. E por que eu fiz essa parte aqui debaixo do olho mais escura? Para mostrar para você que independente se você tem olheira ou não, você camuflando ela, tá vendo que não tem importância fazer essa parte, esse esfumado inferior, fica maravilhoso. E pelo menos eu acho, uma opinião minha. E você percebe que dá um glamour a mais, uma cara de maquiagem mais profissional pro seu olho. Então não fique encanada se você tem olheira com esse esfumado inferior. Você camuflou sua olheira, acabou. Como se você tivesse apagado. E aí você faz uma maquiagem que te agrada. Independente se você tem olheira ou não, agora ninguém fica sabendo, porque tá tudo camuflado. Esse contorno que eu tô usando, na verdade, não é um contorno, é um pó mais escuro que o tom da minha pele. Mineralize Skin Finish Medium Dark. E para arrumar a sobrancelha, eu vou usar uma pastinha da Love Beauty, que chama Blonde. A tonalidade dela é muito boa, dá certo em muita gente. Vou vir com o pincel chanfrado, consertando essa região que está com falhas. Enquanto meus cílios postiços secam, eu vou aplicar a máscara de cílios para adiantar o processo. Essa máscara de cílios é uma máscara da Hot Makeup. Uma dica: quando você aplica a máscara de cílios antes, põe os cílios postiços depois, vem dando umas apertadinhas assim para juntar um no outro e depois levanta um pouquinho assim, que ele fica bem juntinho e os cílios postiços e os seus cílios viram um só, ao invés de você ficar com um assim e o outro assim, já viu? Então faz dessa forma que fica bem melhor, bem mais harmônico seus cílios postiços com os seus cílios natural. Caneta delineadora para tirar essa marquinha de cola que fica bem na base dos cílios postiço quando você coloca. Aí não fica tudo esbranquiçado assim, você consegue fazer um acabamento. Vou usar o batom da Tássia Naves com o pincel da Dye Makeup, que é o 172. Pra boca ficar bem certinha. Eu amo essa maquiagem, amo essa opção de fazer um pouquinho mais colorida e amo não ter olheiras aparentes. E vamos ficar bem maravilhosa, bem bonita, sem medo algum de sair e não dar certo essa questão de cobrir as suas olheiras. Eu tenho certeza que com tanta dica que eu dei pra você nesse vídeo, você vai conseguir cobrir a olheira. E se tiver alguma dúvida, me chama que eu quero te ajudar de uma vez por todas a resolver essa questão da olheira.